Pessoal, muito boa tarde a todos. Vamos seguindo com o nosso estudo do livro Emmanuel. Hoje estamos no capítulo 17, e o início nós já vimos semana passada, agora nós vamos no 17.1, a sombra dos princípios. Então eu vou pedir para a Margot. Vai fazer oração? Desculpe, a oração. Tomei no ar. Marina, faz a prece para nós. Obrigado pela lembrança. Senhor Jesus, nosso irmão querido, nós estamos mais uma vez reunidos para o estudo do livro Emmanuel e para o trabalho de paz. Como o Senhor mesmo nos diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for através de mim. Então, Senhor, mostra a todos nós o caminho que leva até vós. Pedimos também que o Senhor nos proteja, nos fortaleça, encha de fé e de esperanças os nossos corações. Peço também, Senhor, para as pessoas que deixaram os nomes na caixinha, os encarnados, os desencarnados, peço de uma forma bem especial para Maria Estela Vieira Raimundo, que está internada no CTI, que a espiritualidade amiga possa estar com ela, protegendo-a. E peço também, Senhor, para todos os colegas que não puderam estar aqui conosco hoje, quero agradecer a espiritualidade amiga que preparou para nós esse ambiente para que aqui pudéssemos estar. Pedir também que a espiritualidade amiga faça uma visita aos nossos lares, abraçando cada um dos familiares que lá ficaram, levando a paz, levando a luz para todos. Esteja conosco, Senhor, nos abençoando, nos fortalecendo, nos dando a paz, nos dando a luz, hoje, agora e sempre. E assim seja. E assim seja. Então, dando sequência, 17.1, a sombra dos princípios. 17.1, a sombra dos princípios. Contempla-se, porém, até hoje, a sombra dos princípios como noite insondável sobre abismos. Os desencarnados de minha esfera não se acham indeles, por enquanto, do socorro das hipóteses. A única certeza obtida é a da imortalidade da vida, e como não é possível observar a essência da sabedoria, sem iniciativas individuais e sem ardorosos trabalhos, discutimos e estudamos as nobres questões que, na Terra, preocupavam o nosso pensamento. Um desses problemas que mais assombra pela sua singular transcendência é o das origens. Se na Terra o progresso humano se verifica através de dois caminhos, o da ciência e o da revelação espiritual, ainda não encontramos em identidade de circunstâncias em nossa evolução relativa nenhuma estrada estritamente científica para determinar o alfa do universo, senão a das hipóteses plausíveis, contudo, saturada da mais profunda compreensão moral. Copiosa é a nossa fonte de revelações, a qual constitui para nós um elemento granítico, servindo de base à sabedoria de amanhã. O que você fala alguma coisinha a respeito? Você entendeu disso aí? O que eu entendi é que o alfa mesmo, o início, ninguém ainda, pelo menos na nossa esfera, na esfera espiritual onde Emmanuel está, que também deve ser maravilhosa, eles também não têm ainda a certeza do alfa e onde começou. Eles estudam como nós estudamos, eles estudam e eles procuram, através das revelações que eles recebem, chegar mais perto da verdade. Mas a verdade ainda não é dada a conhecer a nenhum de nós. Por isso que está aqui, senão das hipóteses plausíveis. Foi o que eu falei, né? Eles estudam e através das hipóteses eles
Então, nem eles então ainda têm a capacidade de entender o início de tudo, né? Isso nos consola, né? Nos consola eles lá muito, estão se é estudando muito e não ainda, entenderam, né? que dirá nós. A nossa humanidade. Olha está que encarnada interessante aqui, os desencarnados da minha esfera, a esfera dele, Sim. né? Não se acham indênios, ou seja, salvos, por enquanto, do socorro das hipóteses. Então, tem várias hipóteses. Como nós temos também. Exatamente. E é muito interessante. A única certeza é a imortalidade. Posso fazer um comentário dentro disso Isso. aqui? Isso de hipóteses, né? Que os espíritos não têm também essa coisa de falar isso e isso, também está nas hipóteses. Ninguém sabe como que foi o início. E o que me faz lembrar isso é o achismo que a gente encontra em várias pessoas falando do Espiritismo. Se os espíritos não têm esse conhecimento tão longo, tem gente que fala, não, porque eu já estudei, porque é assim, porque é assado, porque eu acho que é isso. Tem muito disso dentro da doutrina, um certo achismo, porque estuda meia dúzia de coisas e acha que já sabe tudo e sai por aí falando. E tem outra coisa que eu acho que encaixa aqui. Tem muitas páginas que eu sigo no Espiritismo no Facebook e que dá muita polêmica em cima de coisas que ninguém sabe responder. Dá muita polêmica. Não, porque eu estudei isso, e isso é assim, então causa polêmica. E uma vez eu excluí um comentário meu que estava dentro de um negocinho que eu já vi, que eu já estudei, quer dizer, não sou nenhuma supra-sumo da doutrina, mas estava tudo dentro daquilo que eu aprendo. Deu o que falar. O que eu fiz? Eu excluí. Porque espiritismo não é achismo e muito menos ficar com isso de... Qual a palavra que eu acabei de usar, gente? Nossa Senhora. Celeuma de briga. Isso. O espiritismo não é isso. Criar polêmica. Não é para isso. Então tem coisas que, como diz aqui, que tem que ficar na hipótese. E a gente, o que eu acho bonito na doutrina é isso. Nós sabemos que tem coisas que não é para nós. Hoje, nem agora, nem amanhã, nem amanhã. Bem, Mas nós sabemos que tem. Então, para a gente, a hipótese fica assim. Porque a gente sabe dessa possibilidade de ter tudo isso. agora, a realidade é a coisa mais importante, que é a imortalidade da vida. A imortalidade da vida, é isso que Isso aí preenche pra gente tudo. Isso basta. Mata tudo. Né? Aí você vai entender Kardec, como que ele fez o Livro dos Espíritos. A mesma pergunta para vários médicos. Para não ficar fechado na ideia de um, porque um pensa do jeito, o outro pensa do jeito. Aí, a mesma pergunta, vários médicos mandavam para ele e ele ia. Às vezes tinha pequena diferença de linguagem, tudo aí, acertava, resolvia. Então, aí vem também a segunda, lógica, razão e bom senso. Isso aí. Então, vejamos bem, o Emmanuel é o Espírito de Luz? Mas esses Espíritos de Luz estão praticamente dentro da psicosfera da Terra também. Então, ainda falta para eles. Ele está dizendo aqui. Essa aqui é uma frase emblemática. Os desencarnados de minha esfera não se acham salvos por enquanto do socorro das hipóteses. Quer dizer, eles não têm certeza. A única certeza é da imortalidade da vida. Isso aqui fecha com... Porque na realidade Deus não deu a essa humanidade, que essa humanidade é composta de espíritos encarnados e desencarnados. Sim. Então Deus não deu ainda a essa humanidade o poder de saber quem ele é, de onde ele começou, o que Mas daí tem uma coisa muito fácil de saber. Somos ainda estamos imperfeitos. em evolução. Estamos em evolução. Imperfeitos. Ainda um mundo de provas e expiações. Quer dizer, nós não temos ainda a capacidade de ainda estarmos acima do mal. O mal ainda impera em nós, é uma realidade. Né?
E tantas coisas negativas que nós observamos, que trazemos conosco, inveja, ciúme, rancor, ódio, raiva, tanta coisa. Não tem uma, Ainda. vai sujo o negócio, pronto. Você Então, Tem até mexer com você, não é mexe? Não precisa mas como a fazer. natureza não dá saltos, nós temos que aguardar, fazer a nossa parte, aquilo que é bom, sabendo o que? Isso aí é um fato incontestável. As 3 leis básicas que nos movem aqui nesse mundo de provas e expiações, né? Causa e efeito, isso aí é um fato. Lei de causa e efeito. Precisamos ter a responsabilidade, liberdade você tem, livre-arbítrio. Mas sabemos que somos responsáveis pelos nossos atos. E reencarnação e prova a imortalidade da vida. E aqui é fazer, como diz, o arroz com feijão bem feito todo dia, para que a gente possa, devagarzinho, ir ascendendo. Essa fase aqui. Agora, qual o problema se você falar assim, o que interessa para nós certas coisas? O que vai resolver para nós saber? Foi Deus, o primeiro ovinho lá que fez, vai alterar o quê? Para a gente, na atual circunstância nossa. Nós não temos ainda capacidade. Fica de energia. Vamos pensar na energia, está tudo bem, e nessas 3 básicas, livre-arbítrio, causa e efeito e reencarnação. Estamos aqui para isso. E em caminho ascendente, né? E agora, como diz ele aqui, a parte científica, né? Muito interessante isso aqui também. A ciência prova, se a Terra, o progresso humano se verifica através dos 2 caminhos, o da ciência e da revelação espiritual. Quer dizer, pau a pau. A ciência também, a espiritualidade vai também ajudar a influenciação dos espíritos que chegaram na ciência, para que devagarzinho as coisas vão sendo colocadas para a gente de tal forma que vai ter aquela aceitação natural e numa boa. Então, nenhuma estrada estritamente científica para determinar o alvo do universo. Estão procurando. Chegou aqui e falou que tem o Big Bang. E antes? Quem fez o fósforo do Big Bang para explodir tudo e começar? Aonde? Não tem como saber. Olhando para cima da nossa galáxia, tem bilhões de sóis, bilhões de planetas, isso de uma galáxia, que não é das maiores, e a outra que está no cinturão de fotos lá, é outra galáxia também, as 3 Marias lá. Então, é algo que não está na nossa cabeça, essa capacidade. Eu tenho um negócio lá, tem as 3 Marias, a gente fala as 3 Marias, mas os nomes delas a gente nem falar. É Orion. Você já viu, o tamanho do Sol embaixo de uma delas? O Sol não é nada. Nada. Não é nada. É um anãozinho perto As 3 do Marias Sol. são lindas, a gente olhando as 3 Marias. O Sol, para nós, essa maravilha, é um cisquinho. Então, essa imensidão que ainda nós precisamos nos preocupar, então, é com o basicão. É a mesma coisa, ó. Você quer, a criança tem que começar a coordenação motora, nós estamos saindo da coordenação motora, estamos sendo alfabetizados espiritualmente. Prova de expiação é alfabetização. Depois nós vamos indo devagarzinho, aprendendo, evoluindo, modificando, nos modificando, nosso corpo vai ser transformado também, não só nosso espírito. Isso aí é aquela sequência. Então, a evolução da Terra, podemos dizer, então, do ponto de vista do tratamento científico, é um fato inegável. O Haroldo falou dia desse, esse telescópio que está no ar, que é muito maior que o Hubble, é uma coisa fantástica que ainda os próprios cientistas não divulgaram tudo que ele já foi visto em outros universos, conseguiu ver. É algo que inimaginável para nós ainda, e vai chegando essas informações. Entretanto, para haver progresso verdadeiro, necessário acrescentar-lhe ao progresso científico, diversificado do campo das ciências físicas, da medicina, da astronomia, da ciência aplicada em geral, o aperfeiçoamento moral. É aí que fecha tudo isso. Porque se você não tiver aperfeiçoamento moral, você pega um simples objetivo. Foi inventado o avião para quê? Para servir ao homem para o bem. O que aconteceu?
Acabaram de carregava bomba, nem tinha, carregava e soltava a bomba para matar. Por isso que o Santos Dumont. Ele ficou totalmente. Ele não tinha patente, ele não criou patente nenhuma. Não quis receber nada disso aí. Então, olha, eu vou ler de novo, isso aqui eu achei muito interessante. Para haver progresso verdadeiro, necessário acrescentar ao progresso científico diversificado, tanto no campo das ciências físicas, da medicina, da astronomia e das ciências aplicadas em geral, o aperfeiçoamento moral do homem. Então, por isso que nós precisamos do beabá, ainda da alfabetização que estamos ainda espiritualmente falando, para que isso seja de tal forma natural, o bem, que não precise algo para tolher que você fizer mal. Não vou fazer porque tem lei. É a mesma coisa de multa, o radar. Se não tiver radar, você corre. E apesar da placa estar dizendo 80 km. Não tem radar, vou dar 80, 100, 110, 120. Então, aí precisa do radar para multar, para você seguir. Agora, quando você tem o aperfeiçoamento moral, você vai saber. Se aqui está para isso. Sem ninguém ter que ditar regra. Ninguém vai me multar, ninguém vai dar. Eu vou ter essa convicção. Então, é isso que vai chegar. É essa a nossa batalha, a grande batalha, de conhecer quando foi o universo, que jeito foi, isso no momento oportuno. Agora, o dever de casa nosso é esse, trabalhar pelo aperfeiçoamento moral. Olha que Kardec foi fantástico para o ano do século XIX, gente. Reconhece o verdadeiro espírito pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar essas más inclinações. Quer dizer, o espírito não é o supra-sumo, não, é aquele que tem consciência da nossa pequenez, né? Que somos imperfeitos, sabemos das nossas imperfeições, mas aceitamos as nossas imperfeições, mas ao mesmo tempo começamos a trabalhar devagarzinho e eliminando. Esse é o problema. Então não adianta querer muito. Agora a ciência vai nos ajudar de tal forma, isso eu não tenho dúvida disso. Por quê? Porque chegou o momento agora da separação do joio do trigo. E Jesus falou lá há 2000 anos. Chegando. E o livre-arbítrio, Deus não mudou nada. Todo mundo é livre. Aí eu não quero, eu vou precisar de mais 900 anos. Seja feita a sua vontade, meu filho. Mais 1000 anos, 900 anos, você pode ficar à vontade. O problema é você que escolhe. Agora, se você quiser ir para frente, é assim que tem que fazer. Mas eu não vou te forçar de jeito nenhum. Te forçar, te apressar. Não. Então é isso que dá. Esse é o grande desafio da humanidade. Nós vemos aqui os princípios elementares a gente saber. Os espíritos instrutores mostraram a Kardec com toda clareza a diferença entre a verdadeira civilização e o simples adiantamento tecnológico científico a responderem à questão 793, depois vocês anotam para vocês verem isso aí, do Livro dos Espíritos, 793. Então a diferença entre civilização e adiantamento tecnológico científico. Então, se não andar a moral junto, vamos ter isso aí. Essas bombas tudo de jeito estão criando, armas fantásticas, né? E assim, ainda caminho. Então vai chegar o ponto que a Capela chegou. Muito desenvolvimento tecnológico, extremamente, e brigas por material, matéria, e uma parte avançando e outra parte querendo ficar. Ué, vamos para a Terra, então vamos ajudá-la. Capela foi embora, evoluiu milhares de anos e nós viemos para cá exatamente para reaprendermos o que? A moral. E estamos aprendendo? Ótimo, é uma palavra muito boa. Tentando, porque acho que não estão tentando nada. Nós estamos tentando. Tu pensa aqui, levanta ali, mas estamos indo. Né? Então nós podemos dizer, dentro do tema do capítulo sobre os animais, que o homem foi o último a ser da escala animal a vir habitar a crosta terrestre. Quer dizer, nós fomos o supra-sumo. Desde os reinos que nós estudamos na semana passada, passando por todos os reinos, chegamos até
a humanidade, né? Antes dele, em milhões e milhões de anos, muitas espécies de animais, vegetais surgiram e desapareceram. É só que nós estudamos na Gênesis, quanta mutação, as eras, primária, terciária, secundária, tudo aquilo ali revirava tudo e começava tudo de novo. Tudo tem uma razão de ser, né? Então a evolução física do globo, portanto, é outro fato comprovado. E essa renovação continua. Em 1950, achava que se a Terra tivesse, não aguentaria 4 bilhões de habitantes. Não teria como sustentar o povo. Estamos com 8 bilhões e não faltou comida. O que é? Tecnologia. A ciência veio. Eu falo muito de ter uma empresa brasileira fantástica chamada Embrapa, que pesquisa todos os alimentos, mexe a semente, melhora a qualidade da semente, exatamente. Uma produtividade que era 10, passou para 100, para 200. Então, isso aí é uma mudança também que está ocorrendo. E vai devagarzinho chegando lá. Então, como eu dizia, só sei que nada sei. Mas o que sei dá para chegar em frente. Nós estamos aqui para nos aperfeiçoarmos moralmente, é o primeiro ponto. O resto são consequências. Porque a inteligência já veio conosco. Os grandes gênios estão voltando, sempre voltaram. Você acha que Leonardo da Vinci foi o primeiro que era aqui? Não, vem chegando, também de outros vão chegando. Só que um grande pintor não quer dizer que ele seja uma grande figura moral também. Um grande médico, não tem aquele médico famoso aí das mulheres, que tinha mais de 200 estupros que ele fez com as mulheres aí, aquele que está preso. Uma sumidade da ciência. Como é que chama? Bidu? Uma coisa assim. Uma sumidade. Como nós tivemos um médico fantástico, o Dr. Zerbini, que fez o primeiro transplante de coração no Brasil, outros famosos. Aquele que criou a vacina Seib. A Seib. Que ele nem patenteou. Não. Né? Albert Você Seib. tem esses exemplos, né? Então, exatamente. Então, nós não estamos sozinhos. Sempre vem alguém nos ajudar. Né? Isso é fundamental. Então, sabemos que a única coisa que a mãe fala para nós que é indiscutível é a mortalidade. Nós não morremos nunca. O corpo perece. O nosso espírito sempre está seguindo um caminho. É isso aí, pelo menos alguma coisa temos, né? Alguma coisa a acrescentar, gente? Alguma palavra que tem? Então, vou pedir para a Margarete ler para nós. É Marina. É Marina agora. A Marina? Ah, é? Está marcado já? Desculpa. Para no topo. 17:2. Os animais, nossos parentes próximos. Se bem haja no próprio círculo dos estudiosos dos espaços, o grupo de opositores das grandes ideias sobre o evolucionismo, do princípio espiritual através das espécies. Sou dos que estudam lenta e carinhosamente. Atenta e carinhosamente. Eminentes naturalistas do mundo, como Charles Darwin, vislumbraram grandiosas verdades, levando a efeito preciosos estudos, os quais, aliás, se prejudicaram pelo excesso de apego à ciência terrena, que se modifica e se transforma com os próprios homens, e dentro das minhas experiências, posso afirmar sem largos de dogmatismos, largos e traços, né? Que, oriundos na flora microbiana, em séculos remotíssimos, não poderemos precisar onde se encontra o cume das espécies ou da escala dos seres do pentagrama universal. E, como o objetivo desta palestra é o estudo dos animais, nossos irmãos inferiores, sinto-me à vontade para declarar que todos nós já nos debatemos no seu
acanhado círculo evolutivo. São eles os nossos parentes próximos, apesar da teimosia de quantos persistem em não reconhecer. Considera-se às vezes como afronta o gênero humano a aceitação dessas verdades. E pergunta-se como poderíamos admitir o princípio espiritual de arremetidas curiosas, nas arremetidas curiosas das feras domesticadas, como poderíamos ter na existência de um raio de luz divina, na serpente venenosa ou na astúcia traiçoeira dos carnívoros. Semelhantes aquisições, contudo, são filhas de entendimentos poucos atilados. Atilado quer dizer apurado. Atualmente, precisamos modificar todos os nossos conceitos acerca de Deus, porquanto nos falece autoridade para defini-lo ou individualizá-lo. Deus existe, eis a nossa luminosa afirmação, sem poder, todavia, classificá-lo em sua essência. Os que nos interpelam por essa forma ouvidam-nos as histórias de calúnia, de homicídios, no seio da perversidade humana. Para que o homem se conserve nessa posição especial de perfectibilidade única, deveria apresentar todos os característicos de uma entidade irrepreensível dentro do órgão onde foi chamado a viver. Tal não se verifica e, diariamente, comentais os dramas dolorosos da humanidade, os assassinos, os infanticídios nefados, efetuados em circunstâncias nas quais, muitas vezes, as faculdades imperfeitas dos irracionais agiriam com maior benignidade e clemência, dando testemunho de melhor conhecimento das leis de amor que regem o mecanismo do mundo. Marina, o que você entendeu? Alguma coisa aí? Não, sim. Eu sei que... Se tiver com dificuldade, a gente... então, a cabeça assim. Eu sei que nós, como falamos, nossos parentes mais próximos, né, os animais. E a gente vê que essa tendência, né, a gente vai crescendo, porque a gente vê aquela escalinha do macaco transformando. Ele vai transformar em homem, assim, de uma hora para outra, a gente vê aquele desenho. Macaquinho, às vezes, vira um homem, né? Mas existe sim essa semelhança nossa, né, com os animais, que eles vão evoluindo. E, como diz o Lavoisier, né, na natureza nada se cria, nada se transforma, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, a gente vai transformando. Acho que a gente vai evoluindo, a evolução nossa é muito grande. Então, a gente está aí para evoluir mesmo. Cada vez mais vamos evoluindo. É isso aí. Alguém mais tem? Acho que à medida que o espírito vai evoluindo, ele vai necessitando de um organismo que suporte com essa evolução, né? Então, a própria evolução do espírito provoca a evolução dos organismos dos quais ele vai ocupar. Então, quando saiu a pata da frente do símio, do chão, mudou toda a estrutura. Antes, até o parto ficou diferente, porque o espaço era diferente. Né? O Jorge Larraque fala sempre sobre isso aí. Dizem, eu não sei onde eu li isso, que é por causa disso que o ser humano sofre da colônia. É também. E que é o único os filhotes de humano que necessitam de cuidados totais, porque os outros animais, Já nasce. o cavalinho já nasce andando, o elefantinho já está andando, porque as 4 patas já vai procurar mamar e o ser humano não. não. A que o homem saiu dessa posição assim, veio assim, muito rápido,
Diz que é por isso que a gente tem tanto problema de coluna, por causa de firmar um corpo só em Exatamente, é isso aí. dois. Então, Se gente, for pensar bem, É. faz sentido. Começar a andar de quatro, Pode então. mas... Oi? Você vai começar a andar de 4. Vou começar a andar de quatro. Aí só você bem mamado. Você vai de gatinho. Não tem problema de coluna. Não, mas eu já vi fotos de pessoas de quatro, igual o macaco criança. É. Mas um parente, né? Irmão. Então, o Emmanuel já fala aqui que existem muitos estudiosos que são grandes opositores dessa ideia da evolução. Mas aí, a ciência peca por um quê? Eles acham que tudo acontece na Terra. Nós vamos ver o nosso gatinho, nós transformar em cachorrinho, e até chegar na vaca, e a vaca transformar em gente. Não é assim, gente. Eles estão estagiando. O Elahá fala, a ameba vai ser a ameba, pequenininho, vai ser um ser inteligente um dia. Aonde? Em bilhões de lugares. E ele fala aqui, ó, posso afirmar que oriundos da mesma flora microbiana. Todos nós nascemos. Exatamente isso. Então, tudo. Esse pequenino ser que nós temos dentro de nós, na flora, ele vai ser um dia, hoje ele está nos ajudando lá, mas ele vai evoluir também. E nós somos um organismo vivo. Tudo dentro de nós, as células vão se desenvolvendo. E a perfeição de tudo, né? Começa com 2 células, junto com o espermatozoide, transforma em 4, 8, cada uma com uma função. A unha cresce, por que o dedo não cresce? A célula só que faz crescer. A pergunta. Quem colocou isso aí? Então, isso aí nós vimos no Caminho da Luz também, a respeito disso aí, né? Que são, apesar dessa teimosia, né? Isso aí. Darwin, por exemplo, foi muito interessante isso aí. Ele estudou as espécies cientificamente dentro da espécie, a evolução dos animais, da flora, tudo isso aí acontece. Os animais que chegam num ponto, eles são extintos, vem outras espécies mais apuradas, começam a ser domesticadas de alguma forma, já vão apurando mais, vão vivendo mais, então é uma evolução. Agora, quantos milhões de anos a gatinha chegar, ou um cachorrinho chegar a ser a humanidade? Bilhões de anos. Então, nós já passamos por isso também. Nós já fomos uma nebinha voando, rodando por aí. Já fomos essa serpente venenosa que fala aqui. Né? Como uma serpente vai ter astúcia ou astúcia traiçoeira dos carnívoros? Por quê? Porque ainda são, olha que interessante, semelhantes inquirições, contudo, são filhas de entendimento pouco apurado, né? Atualmente precisamos modificar todos os nossos conceitos acerca de Deus, porque nos falece a autoridade para defini-lo ou individualizar. Sabemos que ele existe. Como que ele é? Nem Emmanuel sabe. Nem Bezerra de Menezes sabe. Se coloca no mercado. Nos falta, né? Nos falta ainda, não temos a capacidade. Nos falta autoridade para definir. Exatamente. Se inclui no meio, né? Olha lá. Deus existe. Ponto. Eis a nossa luminosa afirmação, sem poder, todavia, classificá-lo em sua essência. Né? É muito interessante. Os que nos interpelam por essa forma, olvidam, ou seja, esquecem, olvidar é esquecer. Esquecem as histórias de calúnias, de homicídios no seio das perversidades humanas. Ou seja, aí está comparando Deus com o ser humano, figura, né, que nós vimos aqui, não tem como, né? Para que o homem se conservasse nessa posição especial de perfectibilidade, ou seja, não precisamos mais, somos perfeitos. Aí sim, eu podia falar, encarar. Deus deveria apresentar todas as características de uma entidade irrepreensível dentro do planeta onde foi chamado a viver. Quem somos nós? Não temos. Reles, né? Habitantes, cheios de tantas. Não só nós, como o nosso planeta também. Nosso planeta, prova de expiações, Por isso que a gente está aqui, não é?
É a casa, por enquanto. Hospital nosso. Prisão, escola, hospital, dependendo da tua cabeça. Pode ser prisão, pode ser escola e pode ser hospital. Aí, o último parágrafo aqui. Tal não se ocorre essa perfectibilidade do homem, não tem. Porque diariamente comentários dos dramas dolorosos da humanidade, os assassínios, os infanticídios, nefandos, efetuados em circunstâncias nas quais muitas vezes as faculdades imperfeitas dos racionais agiriam com maior benignidade e clemência. E a gente vê isso. Perfeito. Porque o animal mata por duas razões que ele fica violento. Fome ou defesa, né? Fome ou o cio que tem. A força sexual dele do cio, né? E defesa, lógico. Mas feito isso, acabou. E essa frase aqui você agiria com maior benignidade e clemência, dando testemunho de melhor conhecimento das leis de amor que regem o mecanismo do mundo. O que a gente vê, acho que a gente falou isso semana passada, que antes falava cão e gato, os cães e gatos hoje não brigam, não. Amiguinhos. Não é? O gato recolhe um pintinho por embaixo do braço para dormir. Gente, eu vejo essas coisas, eu fico doente. Eu falo, gente do céu. Por isso que fala que eles respeitam. Então, tem gato que dá mamar para cachorrinho e vice-versa. Cachorrinho que dá mamar para gato, para não deixar morrer. Estilo paternal. Eu já vi uma cadela com as tetas tudo cheinha, porque acho que ela perdeu os cachorrinhos, alimentando um monte de gato, gente. Mas é aí que estou falando. Esses animais vêm para ensinar. Eles estão evoluindo. Estão evoluindo. E tem uns que estão bem mais do que a gente. Exatamente. Você já viu a fidelidade do cachorro? Você vê às vezes uma pessoa bêbada, de rua, nós vemos aqui. Tem sempre o cachorrinho está ali, passa fome junto, passa chuva. Tudo sujo, fedido. E ninguém chega perto, ele protege o dono dali. Ó, então, um cunhado meu, uns anos atrás, ele na beira do rio. O cachorro dele estava junto. Passou uns 2 dias que a polícia encontrou. Você vê o trabalho que deu para a polícia conseguir chegar perto para tirar ele de lá por causa do cachorro. O cachorro não deixava. Ele ia para cima, precisou da polícia dar tiro para cima para espantar. E o meu cunhado estava todo arranhado das unhas do cachorro. Querendo acordá-lo. Coisa assim. Nossa, é impressionante. Então, isso aqui eu achei muito agiriam com maior benignidade e clemência. E é uma realidade que nós estamos vendo hoje. Né? Dando testemunho de melhor conhecimento das leis de amor que rege o mecanismo do mundo. Quer dizer, que aqui tem muita coisa que os animais estão nos ensinando hoje. Muito. Então, não há dúvida perante a evolução, que nós sabemos, do ponto de vista espiritual, que a evolução é constante, sim, até chegar do princípio inteligente até chegar no ser inteligente. Há um longo caminho de milhões de milênios para chegar. Então, todos estão na escala evolutiva, desde a plantinha, desde a pedrinha que está chegando, dentro do reino mineral ela vai chegando também, fazendo a sua parte, vai no vegetal, fazendo, chega no animal, e a tendência é andar. E nós já passamos por tudo isso. E está tudo gravado dentro do nosso perispírito. Tudo. Todas as nossas vivências nos 4 reinos. Não é? Isso aí é de cada um de nós. Então, muitos instintos que nós temos hoje vêm dos animais. Sim. Animais. Instinto de defesa, por exemplo, vem do animal. Interessante. Então, realmente, nossos animais são os nossos parentes mais próximos. Então, agora, Margarete, a alma dos animais. 17.3, a alma dos animais. Os animais têm a sua linguagem, os seus afetos, a sua inteligência rudimentar, com atributos inumeráveis. São eles os irmãos mais próximos do homem, merecendo por isso a sua proteção e amparo. Seria difícil ao médico legista determinar
nas manchas de sangue, qual o que pertence ao homem ou ao animal. Tal a identidade dos elementos que o compõem. A organização óssea de ambos é quase a mesma, variando apenas na sua conformação e observando-se diminuta diferença nas vértebras. O homem está para o animal simplesmente como um superior hierárquico. Nos irracionais desenvolvem-se igualmente as faculdades intelectuais. O sentimento de curiosidade é, na maioria deles, altamente avançado, e muitas espécies nos demonstram as suas elevadas qualidades, exemplificando o amor conjugal, o sentimento de paternidade, o amparo ao próximo, as faculdades de imitação, o gosto da beleza. Para verificar a existência desses fenômenos, basta que se possua um sentimento apurado de observação e de análise. Inúmeros espíritos trouxeram à luz o fruto de suas pacientes indagações, que são para nós elementos de inegável valor. Entre muitos citaremos Darwin, Gratioli e vários outros estudiosos dedicados a esses notáveis problemas. Os mais ferozes animais têm para com a prole ilimitada ternura. Aves existem que se deixam matar quando não se lhes permite a defesa das suas famílias. Os cães, os cavalos, os macacos, os elefantes deixam entrever apreciáveis qualidades de inteligência. É conhecido o caso dos cavalos de um regimento que mastigava o feno para um de seus companheiros, inutilizando o enfermo. Conta-se que uma fêmea de sinocéfalo é um lêmure lá da Austrália. Tem um focinho, né, de cachorro mesmo. Muito conhecida pela sua mansidão, gostava de recolher os macaquinhos, os gatos e os cães, dos quais cuidava com desvelado carinho. Certo dia, um gato rebelou-se contra a sua benfeitora, arranhando-lhe o rosto. E a mãe adotiva, revelando a mais refletida inteligência, examinou-lhe as patas, cortando-lhe as unhas pontiagudas. Com os dentes, constitui um fato observável a sensibilidade dos cães e dos cavalos ao elogio e às reprimendas. Longe iríamos com as citações. O que podemos assegurar é que, sobre os mundos, laboratórios da vida, no universo, todas as forças naturais contribuem para o nascimento dos... mas bonito isso, né? Maravilhoso. Eu achei lindo isso aqui, os mundos laboratórios da vida no universo. Bonito isso, né? É isso mesmo, E olha, o início também é perfeito. Esse primeiro parágrafo, né? Os animais têm a sua linguagem, seus afetos, a sua inteligência rudimentar, com atributos inumeráveis, merecendo por isso a sua proteção e amparo. Gente, muito bonita. Margarete, o que você acrescenta aí? Eu não acrescento, eu acho muito lindo, porque eles são como se fosse, eu tenho como se fossem meus filhos em casa. Nossa, eu tenho uma cachorrinha aqui, ó, o carinho dela, estava lá na caminha dela já, a canetinha. Faz parte. Ela foi lá pegar. Ela já está querendo escrever, né? E tem o meu velhinho, que a minha mãe chamou, foi o nome dele de fofinho, e ele fez igual o seu cunhado. Ele fica ali do meu lado. Ele me irrita porque onde eu vou ele está comigo. E ninguém chega perto de mim. Então é como se fosse meus filhinhos.
E o mais interessante também, né? E o corpo físico tem muita semelhança com o homem. É o que ele fala aqui, né? Hoje, mas na época, era difícil saber o sangue, né? Agora, hoje a ciência já sabe. Tem teste que identifica um e outro, mas a olho nu não se percebe a diferença. Mas a olho nu você não sabe. Você vê o sangue no chão, a gente que é leigo, você não sabe se é de bicho ou se é de ser humano, né? Muito interessante Mas mesmo. quem Emmanuel escreveu isso aqui, não existia, né, os técnicos. Não. Identificava ainda. Não. 1937, era bem cru ainda, né? As faculdades, né, de medicinas, algumas usam partes do corpo para treinar os estudantes, né, fazer sutura, fazer algumas coisas pela consistência, né, do corpo. Diz que é muito parecido com o da gente. Aqui o homem está para o animal como um ser superior e hierárquico. E é verdade. Que nós já passamos, estamos olhando aquilo que fomos um dia, né? Tem que cuidar. E tem, olha que interessante, nos irracionais desenvolve igualmente faculdades intelectuais. Vocês viram aí a curiosidade? É típico de gato, de... Quem tem em casa sabe. Curioso ao princípio, tudo. Aqueles inspetores. Olha, o gatinho é muito Inspetores. Você vai, eu vou numa casa que tem gato. Eu brinco com o gato. Eu chego em casa, Te cheira de cabo. cheira de cabo a rabo. Você me traiu, você está com outro cheiro. O meu fofinho está com câncer. Ele tem uns 14 anos já, é puro. Então a minha mãe batia nele, porque ela não estava bem na cabeça, com a vassoura. E ele não pode ver vassoura, onde ele vai, Traumatizou. ele bota a perninha. Tadinho, gente. Ele não gosta do meu Rodrigo. Ele vai, onde ele foi 2 vezes escondido de mim, a porta abriu, achou um vento, ele fez xixi lá no De medo. quarto do Rodrigo. De raiva do Rodrigo. Ele não gosta do Rodrigo. Então, olha, mas... Agora, esse exemplo que ele faz aqui dos macaquinhos, lá, o sinocéfalo, o macaquinho da África, lêmures, né? Eles, olha para você ver, eles cuidam de outras espécies. E olha a inteligência, o gatinho arranhou a carinha. Até o que ele fez lá. Quase todos cuidam de outras espécies. Foi lá e tirou com o dente, cortou a unha dele, pronto, não Gato pegou. cuidando do rato, você já viu isso? Então, Eu vi outro dia agora, gato cuidando do o rato. que nós devemos entender aqui, que não deixou subentendido tudo isso aqui, que ele não está definindo a alma dos animais. Uma alma. Então nós vamos falar um pouquinho para entender. Deixou tudo subentendido aqui. Eu acho que ele também quis dizer, eu entendi assim, que são seres também que merecem todo o respeito, assim como nós. Estão aqui para nós cuidarmos deles, porque eles também precisam de cuidado, né? E que todos são, né? Todos somos irmãos, porque todos criados por Deus. Agora, né? eles têm já aí no princípio independente da matéria que sobrevive ao corpo. Já tem. É como se fosse uma alma ainda diferente da nossa, mas sobrevive. Por que tem que sobreviver? É óbvio. Porque se ele já passou por um estágio de uma espécie, ele vai para outra espécie, então ele já sabe aquilo que já está dentro dele, ele vai estagiando, então está podendo dizer que sobrevive ao corpo e pode ser considerado seu espírito. Quando encarnado, sua alma. Então, o cachorrinho, o gatinho, tudo tem sua alma animal ainda, né? Eles se sentem prazer e dor, animal, alegria e tristeza. Isso é gritante de ver. É sinal que eles são dotados de um princípio inteligente que chamamos de alma, bem inferior, é claro, à do homem. Rudimentar, né? Rudimentar. Na escala da evolução anímica, da rudimentar, mas já está comentando. Por quê? Porque nós agora sabemos, nós temos essas lembranças, instinto, que não sabemos da nossa evolução, está tudo gravado dentro de nós. Quer dizer, era o princípio inteligente, e foram apurando o princípio inteligente, até se tornar ser inteligente, né? Então o homem estava com o seu superior hierárquico. O instinto materno que a gente tem já veio dos animais, né? Sim. Nossa, isso aqui ele fala, né? Amor conjugal, sentimento de paternidade, amparo ao próximo, faculdade de imitação, gosto e beleza. O gato se limpa todo, o gato não fica sujo nunca. Pode passar no barro,
Passa 2, 3 horas sem dar banho nele, ele se limpa. Então, isso aí, devagarzinho as coisas. E você vê, tem um instituto, acho que no Mato Grosso, que eu acompanho eles no Instituto Onça Pintada, não sei se você já viu no Facebook. Eles criam onças que estão em extinção, lá é um grande, que pega, eles são procriados lá dentro, e os bichinhos, sempre o carinho que tem. Quando nasce, você filmando assim, né? A mãe, o pai e os filhotinhos. Os filhotes pintam e bordam com a mãe, você precisa ver. Morde, e ela com aquela paciência de Jó. Muito interessante. Olha essa dos cavalos, essa eu não sabia, gente. Porque o outro amiguinho que está doente, ele mastigava o centro com dificuldade, tirava o feno e dava para aquele que está doente. Muito interessante. Maravilha. Na minha casa, nós temos no telhado da casa vizinha, do meu prédio da Paveira, a pomba fez um ninho lá. Aí nasceu uma pombinha. Coisa mais bonitinha que eu sei que pomba é um bicho que transmite doença, mas eu fiquei assim admirada. Ela vai, a pomba vai, ela come onde ela. E regurgita. A pombinha pequenininha come dentro da boca come dela. dentro da boca dela, assim, ai que Acho coisa. que todas as aves As aves isso. fazem isso. Regurgita dentro da boca dos Regurgita, e aí o filhotinho vai lá e Porque tem existência porque de amor não voa, maior né? que esse. Demora para eles voarem, demorou acho que uns 15, 20 dias para ele voar. E nesse tempo toda a mãe ia lá alimentar ele. Todo animal tem a dedicação pelo seu filhotinho, né? Quando nasce. Agora tem duas coisas que eu quero acrescentar para isso para nós terminarmos. Vocês marquem o livro dos Espíritos, pergunta 600, vocês verem depois. A alma do animal depois da morte é classificada pelos Espíritos a quem incumbe essa tarefa e é utilizado quase que imediatamente. Ou seja, o reencarne é quase que imediato. Não é uma norma, normalmente, né? Livro dos Médiuns, pergunta 283. Depois da morte, 283, Livro dos Médiuns. Depois da morte do animal, o princípio inteligente que nele havia se acha em estado latente e é logo utilizado por espíritos incumbidos disso, para animar novos seres, em os quais continua a obra de sua elaboração, assim, o mundo dos espíritos não é errante de espíritos de animais, porém, unicamente espíritos humanos. Entendeu? Estão sempre... E ele fala que não quer dizer que seja a mesma espécie. Dá para entender que há novos seres em os quais continua a obra e sua elaboração. Continua. De repente, já está indo para uma espécie mais apurada, não sabendo. Ou aqui mesmo fica a ideia. Então, não existe. Agora, muita coisa você vê. André Luiz fala de bichos, bichinhos, segue, chico, tem casos e casos. Normalmente, quando há uma necessidade daquele espírito, do animalzinho, que já desencarnou para ficar junto também, tudo tem que ver o contexto para a gente entender. Mas normalmente o reencarne é praticamente imediato. Ok? Então vamos lá, a última, agora é Mariana ou Geralda? Mariana. Tá. Então, 17.4. Todos somos irmãos. De milênios remotos, viemos todos nós em pesados avatares, quer dizer, em vários corpos, né? Ou mutação. Ou perfis, corpos, né? Da noite dos grandes princípios, ainda insondável para nós, emergimos para o concerto da vida. A origem constitui para o nosso relativo entendimento um profundo mistério cuja solução ainda não nos foi possível atingir. Mas sabemos que todos os seres inferiores e superiores participam do patrimônio da luz universal. Em que esfera estivemos um dia, esperando o desabrochamento de nossa racionalidade? Desconheceis ainda os processos, os modismos dessas transições, etapas percorridas pelas espécies, evoluindo sempre, buscando a perfeição suprema e absoluta,
Mas sabeis que um laço de amor nos reúne a todos, diante da identidade suprema do universo. É certo que o espírito jamais retrograda, constituindo uma infantilidade às teorias da metempsicose dos egípcios na antiguidade. Mas se é impossível o regresso da alma humana ao círculo da irracionalidade, recebei como obrigação sagrada o dever de amparar os animais na escala progressiva de suas posições variadas no planeta. Entendei até eles a vossa concepção de solidariedade e o vosso coração compreenderá mais profundamente os grandes segredos da evolução, entendendo os maravilhosos e doces mistérios da vida. Olha que beleza. Bonito, né? Deve ser Muito. um capítulo, né? E aí, Mariante? Você acrescenta pra gente? Então, esse parágrafo aqui, em que espero estivemos um dia esperando o desabrochamento da nossa racionalidade, é o que eu falei aqui uma vez. Eu acho que eu já falei aqui, nem sei se foi semana passada, daquelas fotos que eu já vi uma vez, que tinha foto de um porco, uma galinha e um ser humano. Embrião. Eram embriões. É verdade. E tudo igualzinho. Então, quando a gente está para nascer, reencarnando, a gente passa por aquilo dentro da barriga da mãe da gente, até chegar naquele ponto que a gente tem que nascer. Por isso que é tudo igual, só um geneticista, embriologista é que sabe ali o que é e o que é. Então nós passamos por todas essas fases, não é? E é certo que o espírito jamais retrograda. Quer dizer, nós passamos por essas fases e não voltamos mais. Perfeito. A gente pode até estacionar, mas voltar nessa fase. Então, a metempsicose é algo que não, e a inadmissível. metempsicose também que reencarnar depois, né? Reencarnado para o animal para o humano também não é inviável uma coisa dessa, né? E o último parágrafo aqui, que é o que eu mais gostei. Estendei até eles a vossa concepção de solidariedade, e o vosso coração compreenderá mais profundamente os grandes segredos da evolução. A gente olha para o bichinho da gente, lá em casa a gente faz muito isso. A gente olha e fala assim, meu Deus do céu, a gente já viu tudo isso. Não é? Então, por isso o respeito com o bichinho que a gente tem. Não é? Ele tem toda aquela... eles são muito dóceis, os bichinhos que a gente tem em casa de estimação, eles são muito dóceis. Então, para mim, foi essa parte final, todos nós somos irmãos e somos mesmo. Eu não sei se é Francisco de Assis ou Gandhi que fala, acho que é Francisco de Assis que fala que todo ser vivente é nosso próximo. Então, inclui tudo, planta, bicho, tudo, todo ser vivente é nosso próximo, nosso irmão, né? Então, é o que eu tinha de dizer, pai. Beleza, só também uma parte aqui do André Luiz, do livro O Mundo Maior, para a gente encerrar. Não somos criações milagrosas destinadas ao adorno de um paraíso de papelão. Somos filhos de Deus e herdeiros dos séculos, conquistando valores de experiência em experiência, de milênio em milênio. Ao entrar no reino hominal, o princípio inteligente, agora sim, espírito, está apto a dirigir a sua vida, a conquistar os seus valores pelo esforço próprio e iniciar uma evolução de orientação centrífuga, de dentro para fora. De dentro para fora. Agora, por quê? Porque nós dependemos de nós exercer a nossa vontade para evoluir, não de fora para dentro. Então, é isso aí que a gente... Mais alguma coisa a acrescentar, gente? E também uma coisa bonita que esse capítulo foi ótimo, né? Tem muita coisa para a gente falar, né? Falando de animal. Olha que lá no começo, sabemos que todos os seres inferiores e superiores participam do patrimônio da luz universal. Ninguém fica. E eu gostei também desse universal. Obrigação sagrada, o dever de amparar os animais. Então, agora você imagina, aquele que mata, assim, por raiva, por maldade, um bichinho,
Pensa bem nisso aí também. O que meu filho fula de carne também é porque a partir da hora que a gente põe bexiga dentro de casa, você tem que levar o filho. Mas não tem a dúvida. Tinha que ter certidão de nascimento com você, o responsável, e penalidade legal. E fica velhinho e joga fora, né? Não, e outra coisa, leva para casa, aí a pessoa fala que vai mudar, o apartamento não pode, não cabe, deixa o bicho adormecer. Gente do céu, por que não pensou O nisso? ser humano abandona pai e mãe, não vai abandonar bichinho? Abandona filho, não vai abandonar? Não, é capaz de despesa ver isso, a quantidade de bicho que tem na rua solta. Ainda precisamos trilhar um bom caminho ainda, viu? Mas chegaremos lá. Elisângela, vamos encerrar então? Vamos. Então vamos fechar os nossos olhos e agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui mais uma vez, reunidos, estudando, aprendendo, evoluindo. Vamos pedir a Jesus que conceda a nós essa luz que nós recebemos neste momento, que nos fortalece, a espiritualidade que fluidifique a água que vamos beber, colocando nelas os remédios necessários para a nossa cura, e que ao sairmos daqui, que nós possamos levar essa luz aos nossos lares, ao nosso trabalho, às pessoas que nós encontrarmos pelo caminho, que todas elas também possam ser iluminadas com essas boas energias. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará das nossas almas o espelho onde se deve refletir a vossa imagem. Que assim seja. Pessoal, até semana.